Você já percebeu que duas pessoas podem estar vivendo a mesma situação e mesmo assim enxergar essa situação de maneiras diferentes? E quando algo na nossa vida não está legal, talvez seja a hora da gente passar a enxergar esse acontecimento, essa situação, a partir de uma outra lente, para que assim a nossa percepção aumente e a gente passa a ver as coisas, enxergar a vida a partir de uma lente de infinitas possibilidades. Hoje eu vou te mostrar o porquê isso acontece e como enxergar a vida a partir de uma outra lente. E nesse vídeo você vai aprender, na minha cola aqui, como funciona a nossa percepção da vida, como os estados de consciência mudam a forma como nós enxergamos a nossa realidade, o que acontece quando nós ficamos presos em uma lente limitada e como ampliar essa lente na prática. Há um tempo atrás, eu vi um filme que traz uma simbologia muito prática em relação ao que eu vou falar aqui hoje. É o filme Gato de Botas 2. E aqui eu já adianto que eu vou trazer spoilers. O filme é sobre a busca de um tesouro perdido. E o mapa que abre para cada um dos personagens, ele abre de acordo com o que cada personagem traz dentro do seu coração. E para o Gato de Botas, abre um caminho cheio de desafios, cheios de risco de morte. Para Gatinha Kitty Patamansa, abre um caminho que lembra muito situações de rejeição, de abandono. Pro Cachorrinho Perrito, abre um caminho todo florido, cheio de arco-íris, trazendo uma beleza imensa. E é muito curioso, porque espelha exatamente o que cada um tem dentro de si. Os medos, os desejos, as experiências que eles passaram. E assim também acontece na nossa vida. A gente traz dentro do nosso coração o que a gente experiencia, o que a gente tem de crenças, o que a gente tem de desejo, o que a gente tem de medo. E a partir disso, tudo isso que a gente tem dentro de nós espelhamos fora, nós conseguimos enxergar a vida de acordo com o que nós temos dentro da gente naquele momento. Ou seja, a lente que nós estamos usando no momento que determina a forma como a gente enxerga certas situações. Então, as nossas crenças, elas funcionam como lentes que influenciam a nossa forma de enxergar a vida. Assim, quem vê a vida como sendo difícil e desafiadora, enxerga a vida dessa forma. E assim chegam situações para essa pessoa para comprovar realmente que a vida é difícil. Como uma pessoa que enxerga que a vida é feita de infinitas possibilidades, essa pessoa começa a enxergar a vida a partir de infinitas possibilidades. E assim ela consegue ter uma forma mais ampla de enxergar a vida. Ela não está focando tanto em problema, ela consegue ver soluções. David Hawkes, que é o autor do Mapa da Consciência, ele fala que o estado de consciência determina a forma como nós percebemos a vida. E o que é o estado de consciência? É a lente através do qual nós enxergamos a nossa realidade em determinado momento, naquele momento. E nesse mapa, além do estado de consciência, existe também a visão que temos de Deus e a visão que temos da vida de acordo com cada estado de consciência. Ou seja, dentro desse mapa, através de cada frequência vibracional. Eu tenho um vídeo aqui que fala mais sobre frequência vibracional, se você estiver interessado. É só ir no link da descrição para você conferir lá, ok? E dentro disso, a visão de Deus é a forma como nós percebemos, como nós acreditamos em Deus ou na inteligência maior que rege a vida, essa inteligência em que você acredita.
E visão da vida é a forma como nós percebemos a vida, as pessoas, os acontecimentos, ou seja, é a lente que a gente está carregando para enxergar a vida em determinado momento. Eu vou trazer 3 exemplos de como isso funciona na prática. Quando estamos no estado de consciência do medo, a visão de Deus que temos é como um Deus punitivo, julgador ou ameaçador. E assim, é aquele Deus lá do Antigo Testamento. Aí, nesse estado, a visão que nós temos da vida é como se ela fosse ameaçadora, o que traz para a gente sentimentos de insegurança, porque a gente acredita que tudo é perigoso. Então, se eu tenho a visão de um Deus que pune, um Deus que castiga, eu tomo as minhas escolhas, faço as minhas escolhas baseadas no medo. E assim, como eu tenho medo de tudo, eu não confio na vida, eu não confio nas pessoas, e assim também eu não confio em Deus. Porque eu acredito que Ele vai me punir e vai me castigar. E a partir disso, tudo fica mais pesado. Se eu tenho uma visão de um Deus que pune, eu acabo tendo medo dele. E assim as escolhas que eu faço na vida são por medo de ser punida, de ser castigada. E aí, quando eu errar, será que eu vou ser acolhida? Será que vão me atirar pedras? Assim, as decisões que a gente toma e as relações que a gente tem, elas acabam sendo baseadas no medo. Porque a gente não confia na vida, a gente não confia nas pessoas, porque a gente não confia em Deus. E Deus está dentro da gente. E a partir disso, tudo fica mais pesado. E esse é um estado de consciência do perfeccionismo, porque no perfeccionismo a gente tem medo de errar. E é aí que muitas coisas na nossa vida não acabam indo para frente. Projetos, eles não se concretizam, não vão para frente, os sonhos não se realizam, porque existe um medo inconsciente ali da gente errar, de não estar perfeito, de não ser o momento ideal, e os desejos, os nossos sonhos, eles acabam ficando parados, porque existe um medo da gente se arriscar. Já no estado de consciência da coragem, a visão que nós temos de Deus é um Deus tolerante, um Deus permissível, que é o que vem ali no Novo Testamento, quando vem Jesus. Ele é uma pessoa compreensiva, tanto que tem uma passagem aí bem simbólica que é não atire a primeira pedra, ou seja, ser tolerante, ser compreensível com o outro, não julgar. E nesse estado, a visão que nós temos da vida é que tudo é possível e as coisas podem ser realizadas, ou seja, uma vida de infinitas possibilidades, pois se tudo é possível, nós podemos realizar, nós podemos fazer, nós podemos ser. Aqui nesse estado vem para a gente muito a autorresponsabilidade, porque você sabe o que você precisa fazer e você vai lá e faz. Você não fica parado pelo medo que estava lá atrás. Você se arrisca, você sabe que é possível. Então, nesse estado, a gente não está mais na inércia, a gente não está mais condicionado pelo medo de agir. Então, se Deus é tolerante e se a vida é cheia de possibilidades, o que eu vejo de mim, do mundo e das pessoas? Nesse estado, a gente se arrisca porque a gente sabe que está aprendendo. Então, tudo bem se a gente errar, tudo bem se a gente cair, a gente levanta. É que nem a criança quando está começando a aprender coisas. Quando ela está começando a aprender a andar, ela cai ali, mas aí ela vai e levanta. É um movimento de realmente de aprendizado. E o terceiro exemplo do estado de consciência é o estado do amor. Nesse estado, nós temos uma visão de um Deus amoroso, de uma presença amorosa. E assim nós temos a visão da vida boa, uma vida significativa, amorosa. É aquela sensação do amor de mãe, que é o amor que acolhe, aquele amor pelos filhos. E aqui a gente acredita que existe uma presença amorosa sustentando a nossa vida. Consequentemente, a gente acredita que a gente pode confiar na vida. Se tem uma presença ali que acolhe, se tem uma presença ali que amorosa, que não julga,
a gente pode confiar. E se a gente pode confiar, nós estamos cientes da nossa autorresponsabilidade, sabemos o que precisamos fazer. Se a gente errar, vai ter um lugar para voltar, vai ter alguém para nos acolher. Sabemos o que é nosso e o que não é, e assim a gente faz o que precisa fazer, que está sob o nosso controle, e o que não está, a gente simplesmente entrega, por causa da nossa autoconfiança, por causa da confiança em algo maior que nós, essa presença amorosa, harmoniosa e divina. E aí, nessa visão, a vida deixa de ser um lugar de luta constante, de peso, e passa a ser um lugar de cooperação. A gente confia na vida, a gente confia no outro, nas pessoas, a gente confia em Deus e confiamos assim também em nós mesmos, na nossa capacidade. Ou seja, a forma como nós vemos a vida influencia o que sentimos. E o que sentimos influencia a forma como a gente vê a vida. E aqui eu deixo um cuidado para que você não interprete isso de forma que você precisa reprimir algumas emoções. Não é que você tem que deixar de sentir medo, não é que você tem que deixar de sentir culpa e abafar essas emoções quando elas vierem para você. As emoções, elas têm um papel na nossa vida, no nosso corpo, elas são para ser sentidas. É por isso que eu trago a diferença de emoções e sentimentos. Inclusive tem um vídeo sobre isso aqui, eu deixo na descrição desse vídeo aqui para você ir lá conferir. E o que acontece quando a nossa lente está limitada? Nós temos mais foco nos problemas, nós deixamos de enxergar as soluções, porque a gente está olhando para só um determinado lugar ali. A gente não consegue enxergar as possibilidades. Nós temos mais medo de agir, temos mais resistência a mudanças, porque existe ali o medo. Se eu sair daqui, como será lá? Então, a gente não se arrisca. E a sensação de estar preso, que é isso que eu falei anteriormente. Pelo medo de sair do lugar, você fica ali como se tivesse uma âncora no seu pé. Você fica limitado a novas possibilidades para ir para novos caminhos. E dentro desses estados, a gente acredita que está enxergando a vida como ela é. Mas, na verdade, a gente está enxergando através da nossa lente que estamos usando nesse momento. E o que é melhor para você e para as pessoas ao seu redor? É você ficar enxergando somente a partir do peso ou enxergar a partir da leveza? E aí eu vou trazer duas formas de ampliar essa consciência, ampliar essa lente na prática. A primeira é perceber qual é a lente que você está usando no momento. Se essa lente está te levando para o lugar que você quer chegar ou o que você deseja viver. Trago como exemplo aqui quando a pessoa quer viver um relacionamento harmonioso. Para começar a entender, a perceber se ela acredita realmente que é possível viver um relacionamento harmonioso. E o que eu acredito em relação aos homens, em relação às mulheres, porque isso vai contribuir com a forma de você encarar os relacionamentos. Começar a perceber se as crenças que você tem estão coerentes com esse desejo que você possui. E se você perceber que não, você pode buscar meios de viver isso, seja convivendo com pessoas que têm relacionamentos harmoniosos, ou seja, você vai começar a alimentar a sua mente de que isso é possível, trazendo exemplos, trazendo práticas, passar a desenvolver aos poucos as características da pessoa que vive esse tipo de relacionamento. Lembrando que o primeiro relacionamento que precisa estar em harmonia é o relacionamento com a gente mesmo. A segunda forma de ampliar nossa consciência é aumentando a nossa frequência vibracional. Nesses estados de consciência que eu trouxe, você consegue perceber que tem os estados de consciência de expansão e os estados de consciência de contração. Quanto mais a gente está nesses estados de consciência de contração,
a nossa visão fica limitada, ou seja, a gente não consegue perceber as possibilidades ao nosso redor. Assim, do contrário também, quando a nossa consciência está voltada para os níveis de expansão, a gente consegue enxergar o todo, a sentir mais o todo. É por isso que aumentar a nossa frequência vibracional amplia também a nossa lente. E como fazer isso na prática? Uma forma muito prática de aumentar a nossa vibração é através da prática da gratidão. Não corre, se você já está cansado de ouvir isso, fica aqui. Porque praticar a gratidão eleva a nossa frequência vibracional. Porque quando nós estamos sendo gratos, nós estamos no estado de presença e de contemplação. Esse estado de gratidão está ali no nível de consciência, no estado de consciência do amor. E o amor é um estado de consciência de expansão, de alta vibração. E para te ajudar nessa prática, eu tenho aqui a Jornada da Gratidão, que são 28 dias de prática para você entrar nesse estado. Essa jornada está trazendo muitas transformações para muitas vidas. Eu tenho recebido cada feedback mais lindo que o outro. Então, se dê essa chance, se você sente aí que está precisando elevar a sua vibração, vem para o link da descrição. Esse link, ele fica aí como não listado, então ele não fica disponível aí no YouTube. É somente para quem tem acesso a esse link. Você pode compartilhar com quem você sentir que precisa também dessa prática. E será um prazer te receber aqui nessa jornada, que está sendo tão transformadora e foi muito transformadora em um momento que eu precisei muito. Então, se dê essa chance de praticar atos de amor aí com você mesma também. E ampliar a sua consciência, elevar a sua vibração, não vai fazer com que os desafios desapareçam da sua vida. Só vai mudar a sua forma de encarar as situações, de encarar os acontecimentos, de encarar realmente a vida. Talvez a vida não esteja te mostrando apenas dificuldades. Talvez ela esteja te convidando a ampliar a sua lente. Nos falamos nos comentários ou até o próximo vídeo.